Fala pessoal, Felipe Santi aqui e esse é o Jornal Clube Emergência, onde medicina baseada em evidências é levada à prática clínica. E hoje nós vamos falar do resumo da semana. Nós tivemos 2 artigos muito interessantes. O primeiro nós fizemos uma revisão de agitação psicomotora no departamento de emergência. E o outro é sobre concussão pediátrica. Então bora lá. O que é uma agitação psicomotora? Trata-se de um estado de uma atividade motora excessiva, com aumento da excitabilidade e deteriorização das funções normais. Vai desde irritabilidade a um comportamento violento. Mas por que nós precisamos falar aí de agitação? Agitação não é um diagnóstico, ela é um sinal clínico, é um sintoma do paciente. Ou seja, nós temos que investigar por que ele está apresentando isso. Não é só fazer as medicações e dar alta para ele. Será que é um paciente com esquizofrenia que não está usando as medicações? Será que é uma hipoglicemia? Ou será que é uma sepse e o paciente está fazendo uma hipoperfusão cerebral? Nós não sabemos e nós só vamos saber disso fazendo a investigação. Mas claro, antes nós devemos fazer o manejo desse paciente para que ele não possa se machucar e machucar também a equipe. Então vamos lá. A abordagem aqui não é aquela clássica, nós não vamos partir da anamnese, antecedentes pessoais, exame físico. Aqui tem que ser uma abordagem sistematizada e ela é dividida em 5 etapas. Primeiro nós vamos categorizar esse paciente, depois nós vamos tentar fazer uma desescalada verbal, depois nós vamos fazer uma contenção física se necessário, contenção química se necessário e por último fazer os exames de diagnóstico. Aqui, a categorização, nós vamos dividir o paciente entre leve, moderado e grave. Sendo leve, é aquele paciente agitado, mas ele é cooperativo. O paciente moderado é aquele que te ameaça verbalmente, ele está fisicamente ativo, mas você tem uma conversa um pouco mais difícil, mas ainda consegue conversar com ele. Agora o grave é um paciente combativo, é aquele paciente que você não consegue conversar com ele. Em algum momento, ele vai acabar se agredindo ou agredindo a terceiros. Então esse paciente nós devemos ter muito cuidado. Além disso, a desescalada verbal é um tema muito interessante. Por quê? Nós vamos conversar com esse paciente, tentar mostrar para ele que nós temos empatia com ele, que nós entendemos o que está acontecendo e nós queremos ajudá-lo. Uma dessas formas é oferecer para ele tanto uma medicação IM, EV, até VO, para ele entender que nós estamos dando essas opções para ele. Além disso, nós podemos fazer uso também da contenção física. Lembrando, contenção física é só uma ponte. Temos também a contenção química e fazer o diagnóstico por fim. Vamos falar um pouco mais da contenção física, porque ela é só uma ponte, nós não podemos esquecer disso. A literatura traz de forma bem contundente que há um risco de morte em pacientes que ficam com contenção física por muito tempo. Se nós formos fazer uma contenção física, devemos utilizar de 5 a 6 pessoas, cada uma em uma extremidade e uma na cabeça. E se nós formos conter esse paciente, nós não podemos amarrar as mãos muito próximas, porque ele pode se desamarrar. Isso, ele pode escapar. Então, nós vamos deixar uma mão para cima e a outra para baixo. Além disso, nós precisamos mudar esse paciente nós precisamos movimentar esse paciente a cada 2 horas. Monitorizar ele, fazer eletrocardiograma se for necessário, fazer repetidas doses de antipsicóticos e também checar os sinais de 15 em 15 minutos de 30 em 30 minutos. A contenção química aqui é uma questão muito interessante, porque a opção VO é a melhor. Os estudos já mostraram isso, apesar da gente não utilizar na nossa prática clínica tanto quanto deveria. E cuidado, não fazer o uso de um combo. Sempre utilizar aí, Aldol e Fenergan, sempre utilizar midazolam. Existem indicações para cada caso, então nós devemos pensar nisso. Por exemplo, uma agitação leve. Nós vamos utilizar benzodiazepínicos, lorazepam e diazepam VO. Agora, em idosos com demência e Parkinson, nós vamos optar por quetiapina. Na agitação moderada, se é uma agitação indiferenciada, ou seja, a gente não consegue identificar por que esse paciente está agitado, nós podemos utilizar o Aldol associado ao Fenergan, ou então o midazolam IM, que é uma excelente opção. Agora, se é uma agitação grave, nós deveríamos utilizar droperidol com midazolam, mas não é realidade no Brasil. Então, geralmente a gente usa Aldol com Fenergan, e se esse paciente continua refratário, nós vamos optar por ketamina. E falando em ketamina, essa é uma opção crescente nos departamentos de emergência do Brasil. E até grandes instituições já estão usando de rotina. Por quê?
Os pacientes muitas vezes são refratários às medicações comuns, como midazolam, Aldol, e se a gente tiver que fazer repetidas doses, em algum momento esse paciente pode ter uma depressão respiratória, enquanto que a ketamina ela tem um efeito excelente, uma posologia segura, e por que não utilizá-la, certo? Temos também algumas opções, algumas situações que têm opções ideais. Por exemplo, numa intoxicação alcoólica, o Aldol é melhor que o benzodiazepínico, porque ele causa depressão respiratória. Abstinência alcoólica, nem se fala, é benzodiazepínicos. Intoxicação por simpatomiméticos, o benzodiazepínico. Intoxicação por anticolinérgicos, benzodiazepínico ou fisostigmina, quando excluído tricíclicos. Em idosos, geralmente idosos a gente usa uma dose um pouco menor. E também nós vamos evitar os benzodiazepínicos, então nós podemos utilizar um Aldol. Agora, se aquele paciente tem demência de Lewy ou se ele tem parkinsonismo, nós devemos utilizar a quetiapina, que é uma melhor opção para esse tipo de paciente. E não devemos nos esquecer do delírio. Muitas vezes o paciente é confundido como uma agitação e na verdade é um delírio. E o Aldol é uma excelente opção. Mas lembrar, o Aldol trata sintomáticos, ele não trata a causa base dessa agitação. Muito interessante. Sugiro vocês olharem no Substack e no post do Instagram também, que está muito legal. Tem as regras, tem as doses das medicações. E esse foi o resumo da agitação. Agora vamos para a concussão pediátrica. O que o exame clínico realmente pode nos ajudar a diagnosticar ou nos ajudar a excluir a concussão. E por que eu trouxe esse artigo? Esse artigo vem de um editorial do JAMA. É um editorial que eles pegam, por exemplo, Murphy. Será que Murphy realmente é tão específico quanto a gente imagina? E eles fazem uma busca na literatura, geralmente fazem uma revisão sistemática e trazem, será que aqueles sinais realmente aumentam a probabilidade, tanto que a gente imagina, para fazer o diagnóstico ou não? E esse foi um estudo assim. Como ele avaliou a concussão, aqui nós precisamos fazer uma definição. O que é concussão? Vamos lá. Concussão, toda concussão é um TCE leve, mas nem todo TCE leve é uma concussão. Por quê? Na concussão, o que nós temos é uma alteração fisiológica do cérebro do paciente, ele não tem alteração estrutural. Então, se nós fizermos uma tomografia de crânio, não terão alterações anatômicas, enquanto que um TCE leve pode ter alteração anatômica. Mas a concussão, o paciente tem que ter confusão mental, náuseas, fotofobia, fonofobia, dor de cabeça. É isso que é alterado. Então, é um diagnóstico clínico. Não precisamos de outros exames para fazer esse diagnóstico. Antes da gente continuar, precisamos entender uma questão muito importante. Esse artigo vai trazer os likelihood ratios, ou seja, a razão de verossimilhança para cada achado. O que isso significa? Imagina você avaliando uma criança e essa criança tem um sinal. E você pensa, será que esse sinal aumenta a minha probabilidade de ser uma concussão ou diminui a minha probabilidade? E para isso existe a razão de verossimilhança. Se ela é acima de 10, aumenta muito o achado, a chance de ser esse diagnóstico. Agora, se é abaixo de 1, se é meio, se é 0,1, diminui muito a chance. E nós devemos juntar outras informações para fazer esse diagnóstico. Outra forma de avaliar também seria, imagina que você está avaliando uma criança e você tem 50% de chance de ser uma concussão pelos achados. Aí você encontra algo que tem um likelihood ratio de 7, ou seja, de 50% sobe para 87% a chance de ser aquele diagnóstico. Agora, se você acha algo que a razão de verossimilhança é de 0,2, cai para 17%. Agora vocês entenderam como que realmente ajuda tanto a diagnosticar quanto a afastar essa possibilidade diagnóstica? Foi um estudo muito legal, muito bem feito, diga-se de passagem. Foi uma revisão sistemática, com uma meta-análise, pegaram vários artigos e os pacientes foram avaliados em 3 situações. Logo quando ele teve o TCE, logo quando ele teve o trauma, no pronto-socorro em até 72 horas do trauma, e uma consulta de rotina tardia de 4 a 14 dias do trauma. E eles viram quais que os sintomas e sinais que esses pacientes apresentavam que ajudava a fazer o diagnóstico. Mas devemos lembrar de uma coisa. Esse estudo encontrou majoritariamente casos controles. E casos controles nesse editorial, nessa revisão, é classificado como nível 4, ou seja, o pior nível de evidência.
Isso quer dizer que esse artigo foi ruim? De forma alguma, ele traz algumas avaliações muito interessantes, mas esse artigo não nos ajuda a mudar totalmente nossa conduta. Então vamos lá. Quais foram os sintomas que aumentaram a chance de concussão? Confusão mental teve uma razão de verossimilhança de 11,8 a 12. Tiveram outros: fotofobia, náusea, fonofobia, tontura, sonolência, fadiga, dificuldade de lembrar coisas e cefaleia. E qual que foi aquele sintoma que ajudou a afastar a concussão? Ausência de cefaleia, que teve uma razão de verossimilhança de 0,2. E os sinais? Aqui que está o ponto mais interessante. É a avaliação do óculo motor. É uma coisa que eu vou falar para vocês, eu não faço de rotina, mas nesse estudo levantou essa pulga atrás da orelha e a partir de agora eu vou fazer essas avaliações com mais cuidado, porque esses achados realmente estiveram associados à concussão. Então vamos lá. O primeiro é a convergência alterada. Você pega um objeto, põe na frente da criança e vai chegando perto do nariz dela. Até 5 centímetros é normal você ter uma precisão boa, você enxergar normal. Abaixo de 5 centímetros, você começa a ter uma diplopia. Se essa criança, mesmo de longe, tiver diplopia, quer dizer que tem uma convergência alterada. O outro seria o movimento de perseguição. O que seria isso? A criança fica parada, você com o objeto na frente dela, e você vai mexendo de um lado para o outro. E ela tem que seguir esse objeto de forma suave, sem muita sacada, sem muita correção. Se ela travar muito nessa avaliação, ela tem um movimento de perseguição alterado. E temos também a sacada. O que é a sacada? Você coloca 2 objetos na frente da criança, um de cada lado, e você pede para ela olhar para um e para outro rapidamente, mudando rápido. Se ela conseguir fazer isso de forma precisa, está normal. Agora, se a criança passa desse objeto ou não consegue fazer, ela tem muita lentidão, quer dizer que ela tem uma sacada alterada. Tiveram outros sinais também avaliados nesse estudo, como o reflexo vestibulocular, o equilíbrio, mas os principais foram esses. Esse artigo ainda precisa de validação, precisam de outros estudos, porque a maioria foi caso controle. Então o nível de evidência não fica muito legal. Mas o que eu achei mais interessante foi trazer essa avaliação do óculo motor, que é uma coisa que de rotina eu particularmente não uso, e a partir de agora vou utilizar. Aqui embaixo vai ter o link tanto do Substack quanto do Instagram, dos 2 posts, e se você quiser aprofundar, achar as referências, estão lá. Espero que você tenha gostado desse podcast, dessa revisão, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários. Mande para seu amigo que também precisa conhecer. Bom final de semana, boa semana para todo mundo e abraço!